Olá, eu sou Maurício Siqueira, diretor da SIC Marketing de Casa Cor Ribeirão Preto, e estamos aqui em mais um episódio do Sala 2. Para você que está chegando agora, vários episódios já foram gravados, espero que você se inscreva, nos acompanhe pelo YouTube, pelo Spotify e pelas nossas redes, sobre as informações que a gente vai trazendo e os nossos convidados na nossa sala super bacana aqui para falar de lifestyle, de comportamento, de arquitetura, de tendências, de marketing, de negócios. E hoje nossa convidada é a Laura Tomi, uma arquiteta super jovem, uma carreira está começando e acho que ela tem, embora a carreira esteja começando, ela tem bastante coisa para contar para a gente. Tudo bom, Laura? Tudo bem, Maurício? Que prazer estar aqui com você. Muito obrigada pelo convite. Estou muito feliz de estar participando desse podcast, que está super em alta, inclusive, né? É super legal bater um bate-papo e conversar mais sobre a vida, casa cor, arte, design, arquitetura e tudo que envolve esse universo. Vamos lá, que legal. Laura, conta pra gente teu começo de carreira, por que que você escolheu arquitetura, como que você chegou até aqui, como foi parar em Casa Cor. Conta um Sim. pouquinho pra gente desse início da carreira fulminante aí. Sim, então, eu, na verdade, sempre fui muito ligada à arquitetura, à arte, sempre gostei muito de pintar. Um dos meus hobbies era pintar aquarela. Então, assim, eu sempre fui muito conectada a esse universo. E como todo estudante, quando chega na época de vestibular, precisa escolher uma carreira, Uhum, eu estava, assim, completamente em dúvida entre várias áreas. uhum. Veterinária, porque eu amo animais e cachorros. Medicina, odontologia e arquitetura, assim, completamente perdida. Aleatório. Aleatória, é. Mas aí, me aprofundando um pouco mais, buscando mais sobre a área, eu tenho um tio que já fez arquitetura, conversando com o pessoal que é da área mesmo, eu vi que era totalmente o meu universo e eu me apaixonei. Então, desde então, eu sou completamente maravilhada, apaixonada por arquitetura. Aham. Que bacana, você tá formada há quanto tempo? Eu tô formada, há mais ou menos 2 anos. Aham, aham. E Sim, como que tá sendo esse início de carreira? Porque a gente, no Brasil, a maior parte das pessoas se tornam empreendedores, acabam, virando empreendedores, né? E nunca foi preparado na faculdade. Eu sou publicitário, tenho uma empresa, mas nunca tive um curso de como tocar a sua empresa, né? A gente vai aprendendo no dia a dia. Na arquitetura exato. também, né? Na arquitetura, no design interior, no paisagismo, ninguém fala, olha, um dia você vai ter que tocar uma empresa, que é o seu escritório. Como que está sendo essa experiência aí, nesse início? Saiu da faculdade, abrir cliente, tem que tocar empresa, contador, nota fiscal, uma série de coisas que é o dia a dia que tem por obrigação, né? E para os criativos, né? Uhum. Eu também como criativo, é a maior dificuldade, Sim, a coisa mais chata que tem é ter que fazer essa parte de processo que é necessária, né, para administrar o seu negócio, meta, objetivo e tal, né, mas você tem que fazer toda essa a gestão. Como que está sendo para você? olha, realmente foi aquilo que você falou. A gente aprende a ser arquiteto, mas a gente não aprende a ser empreendedor. E, na realidade, é isso que a gente é, no final das contas, né? Depois que a gente se forma, a gente tem que ir atrás de toda a parte mais burocrática, vamos dizer assim, administrativa, ir atrás de contador. Então, para mim, quando eu me formei, foi um universo novo, né? Ter que lidar com tudo isso, ter que aprender a gerenciar, aprender a implantar processos no escritório para que tudo flua bem, para que tudo ocorra bem. E confesso que eu estou ainda nesse processo de Aham. montagem, né? Porque tá bem recente. Mas eu acredito que tudo, quando você começa a se organizar e entender como funciona a arquitetura, como funciona o mercado, você consegue se estruturar e ir tocando. Mas confesso que atualmente eu ainda estou implantando processos. Processo de aprendizado, Exato. né? Sim. E como que funciona a divulgação? Como que você começou? Porque no início, duas perguntas. Você já foi, abriu direto seu negócio, foi trabalhar em algum escritório, fez estágio? Como que foi esse início de carreira? Então, primeiramente, eu comecei do zero, assim, sozinha mesmo, com, com uma base muito em que eu via em estágios, no que é praticado no mercado.
mas eu percebi que eu precisaria realmente fazer um curso, então busquei, fiz um curso de gestão. E hoje em dia a gente tem a internet, né, que a gente aprende muito. Uhum. Tem muito conteúdo no YouTube, tem muito conteúdo no próprio Instagram. É, Então, eu busquei me inteirar mais sobre esses assuntos, tá. tanto de organização de escritório, as etapas, os processos, prazos. Hum. Então, tudo isso para conseguir tentar me estruturar. Então, igual eu falei, eu também estou num processo de aprendizado. Sim. Então, eu estou ainda implementando tudo isso no escritório. Tem muita necessidade que você aprende no curso que não usa agora, mas vai usar uma hora e vai se desenvolvendo. E Sim, naturalmente você vai mudando a tua organização, né? Qual que é a maior exato. dificuldade que você vê hoje, assim, nessa parte de processo? A maior dificuldade que eu vejo, na verdade, é na parte mais burocrática, né? Aham, Por exemplo, contador, é, isso é uma questão que a gente tem que ficar muito atento, nota fiscal, organização financeira, que é fundamental, né? aham, A gente que lida mais com a parte criativa, foca muito na parte criativa, aham, na parte do projeto de arquitetura em si. Mas como funciona nessa parte fiscal, tributária, essa parte também mais administrativa, contato com o cliente, aham, qual que é o primeiro contato que você vai ter com o cliente? Como que você vai estabelecer no seu escritório a sua linguagem, né, a sua linha de atendimento? Vai ser só por e-mail, vai ser por WhatsApp, vai ser ligação? Como que você vai também guiar o seu cliente até todo o processo final, né? Da é, entrega de um projeto, da execução de uma obra. Então, tudo isso é, eu acho que também é pessoal, né? De escritório para escritório, aham. mas a maioria deve seguir a mesma linha de raciocínio. Uhum. Tem que montar toda a jornada do cliente, toda a experiência que você vai ter com o cliente no Sim, pré-fechamento, né, no fechamento, depois do desenvolvimento de projeto, né, e sim. depois do pós-venda, né, muita gente, entregou, acabou, tira, esquece, né. Tem um profissional que eu converso bastante, ela fala assim, não, para mim o projeto está encerrado, a hora que eu vou lá e tiro a foto. A foto é uma boa marcação para o cliente entender que o projeto acabou, porque senão aquilo desenrola por muito tempo, né? E Aham, para eu falar, ó, agora acabou. Se ele quiser alguma outra coisa, não está naquele escopo do que foi contratado, né? sim. É, como que você monta toda a parte desse escopo de apresentação? Você faz apresentação mais online, faz projeto online? Como que é uma apresentação? Eu te liguei, Laura, quero vir aqui, ó. Tem essa sala aqui para fazer, tem bastante planta, pé direito alto, quero uma iluminação mais confortável, parecido com o que eu tenho aqui. Como que é esse processo de briefing, de conhecimento do cliente? Então, primeiramente, o cliente entra em contato por WhatsApp, ou por e-mail, ou ligação, e nisso eu busco entender, é o que a gente chama ali de pré-briefing, né? A gente busca entender o que o cliente precisa para conseguir montar uma proposta personalizada para ele, de acordo com as necessidades. Então, às vezes o cliente só quer um acompanhamento de obra, que eu faço essa parte também. Aham, O cliente quer só uma reforma, ou ele quer fazer pequenas alterações no espaço dele, que isso a gente chama de consultoria. aham, Seriam aquelas intervenções que não envolvem reforma, né? aham, Então, trocar um papel de parede, uma pintura, um mobiliário, aham. que é muito voltado, inclusive, para quem tem um imóvel alugado, que às vezes Tá. quer fazer uma mudança ali rápida Uma e mais adaptação, né, uma para adaptação mais valorizar o imóvel. simples, Aham, exato. Então, a gente faz primeiro essa triagem, né, aham, com o cliente, para entender o que que ele precisa. Assim que a gente envia a proposta de orçamento, se tiver de acordo, a gente parte para o contrato, tá, né, firmamos o contrato e aí sim se inicia todo o desenvolvimento de projeto, tá, projeto criativo, projeto executivo, tá, compatibilização com os projetos complementares, tá. estrutural, elétrico, hidráulico, levantamento topográfico. Aham, Então, assim, vai depender muito de cada cliente, né? De entendi. cada propósito Hum. que eles estão necessitando. Nesse começo você tá pegando que tipo de você tem feito? Mano, no começo a gente faz tudo, né? No começo Apareceu faz lá, né? tudo, é. Reforminha, o Vitão aqui, ó, tá louco para contratar uma Aham. arquiteta, tá ajudando a gente. Você fala, não, vamos lá, Vitão, dou uma ajuda, né? Sim, Você ainda recebe muito? Ó, me dá uma ajudinha aqui, vem dar uma olhadinha aqui. Será que você me dá uma ideia? Recebe muito isso ainda? recebo. Recebo bastante. Ah, só É uma só uma ideia, ideia. é só uma ideia, uma coisa simples. Aham. Aham, Infelizmente ainda tem, aham. né? Mas eu acredito que a gente, nós que estamos na profissão, a gente que dita como que é o mercado. Coloca o limite. Coloca o limite. E Aham, muitas vezes o arquiteto, por trabalhar com a parte criativa, não tem, tem essa dificuldade por limite. Pelo menos eu
tenho muita dificuldade ainda, Aham. mas eu tô melhorando, Trabalhando. tô trabalhando para mudar isso, Aham. porque a gente é uma empresa, então a gente tem que Sim, pensar como cabeça de empreendedor, e não só do arquiteto isso. que é, trabalha só na parte criativa, que Aham. vai entregar aquilo, vai fazer todos os gostos Aham. tudo que o cliente quer, assim. Aham. É claro que a gente trabalha para atender o cliente da melhor maneira possível, mas a Sim, gente tem que pensar também na questão do nosso lucro, né? sim. Do que a gente se propôs a fazer para ser nossa fonte de renda. Uhum. Então, é, eu vou me perder um pouquinho na pergunta, porque às Pode vezes eu vou falar. indo longe. Mas, sim, eu recebo ainda bastante o pessoal falando que precisa fazer só é só uma reforminha. É. Faz aí pra eu ver Pouca se eu coisa. gosto, É. sabe? Faz Essas aí pra coisas ver se o assim. negócio é bom, né? Você É, trabalha, não gostei, pois né? é. Aí depois, não, daí eu vou pensar, né? É a mesma coisa que Aham. você em loja de sapato, fala, não, tô só dando uma olhadinha, né? Quase a mesma É, coisa, né? Mas tem exatamente. um preço, né? Exatamente, tem. Então, acho que essa fase desse posicionamento de vocês, do profissional de arquitetura, né? É, 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 o- é uma dificuldade muito grande, não é dificuldade. O cliente ainda tem dificuldade de entender o custo do processo de vocês. Então, ele paga o metro quadrado mais caro para o eletricista, mais caro para o pintor, do que para Exato. quem vai pensar onde ele vai morar, né? É, para quem vai valorizar o imóvel dele, né? Exatamente. Então, quantas vezes já vi empreiteiro, pedreiro, ganhando mais do que um arquiteto, Aham, aham. né? E na verdade o arquiteto é o que vai ditar quanto vai valer aquele imóvel, Isso. praticamente, né? É, Então, a gente que valoriza o imóvel, a gente que vai pensar no seu conforto, na qualidade de vida, aham, porque o imóvel que você vai morar tanto seja comercial, residencial, tudo envolve um propósito, sim. tudo envolve qualidade de vida, Aham, tudo envolve o seu conforto e sua rotina no dia a dia ali, né? aham, Como que a gente pode aham. facilitar? Porque o Sim, arquiteto é um facilitador sem dúvida. da sua vida, da sua rotina. É, você transforma a ideia de uma pessoa que Sim, quer morar num formato, com perfil e tal, você vai transformar aquela ideia de uma forma que todas as coisas estejam organizadas de uma forma interessante para que ele tenha uma qualidade de vida melhor, né? Então tem muito consumidor final que vai na loja, ah, gostei dos móveis. Antigamente era assim, né? Não tinha profissional, sim, tantos profissionais como tem agora, era caro, né? Os decoradores, né? O arquiteto era mais ligado à obra, hoje a gente já tem a arquitetura de interiores, que é super é, bem-vinda, obviamente, né? Porque tem uma sim, visão, aí você tem o design de interiores, tem uma outra visão, né? E aí o arquiteto que faz tudo, né? Que faz da obra, o planejamento, enfim, né? Então acho que são exato. várias linhas e é, várias vertentes que a gente tem no mercado, né? Uhum. Eu sempre digo, profissional de arquitetura Aham. precisa ter repertório para poder argumentar sobre a venda. Então, o empreiteiro ganha mais. Então, tem alguma coisa errada no processo, né? Então, o custo que o cliente não quer pagar o projeto, porque não entende a valorização do projeto, né? Então, cada vez mais tem que ter mais repertório, tem que ter mais, né? E buscar mais informação no mercado. Onde você vai buscar esse perfil de informação que te ajuda a ter mais argumentos para você vender o seu projeto, mais repertório para você criar esse projeto para determinados tipos de clientes, para clientes com perfis totalmente diferentes. Bom, esse repertório, ele vem assim, eu costumo dizer que eu bebo de várias fontes, né? Aham, Que não é só na arquitetura que a gente se inspira, mas com certeza em todas as áreas, uhum, né? Às vezes, com certeza, a cultura, um filme, uma viagem, música. uhum, Mas assim, eu tenho algumas referências da área que eu sou assim muito fã, aham. né? Que são alguns profissionais que eu admiro bastante da área. Quem são? Aqui de Ribeirão Preto, Ah, Paola Cury. aham, Eu sou muito fã dela, eu acho que o uhum, trabalho dela é incrível. Também sou muito fã do trabalho, inclusive do pessoal que está aqui na Casa Cor, uhum, né? Manarelli Guimarães, é, N2B Arquitetura. aham, São vários, assim. São vários que eu sou super. uhum. Que admiro bastante o trabalho E de deles. grandes profissionais, quem que você De grandes se chama? profissionais, Grandes nomes da arquitetura. grandes nomes da arquitetura. Jader Almeida, Aham, né? Que é excelente no que faz, é maravilhoso cada traço dele. Também me inspiro bastante em Zaha Hadid, né? Mas aham, não é de Ribeirão. Oscar Niemeyer, sim, né? São aham, grandes nomes, assim, da aham, arquitetura uhum. que eu me inspiro. Claro. E ainda tem as feiras, as mostras, que você vai visitar a Casa Cor São Paulo, Exato. participar de Casa Cor Ribeirão Preto, que a gente já vai falar daqui a pouquinho, né? Como está sendo essa experiência agora, né? Então, eu Sim. tive
Eu te fiz essa pergunta porque eu já perguntei para alguns arquitetos que têm projetos diferenciados, né? O Rodrigo do FGMF, o Guto Requena, que são projetos completamente diferentes. Eu perguntei, mas como é que é vender esse projeto? Que é muito mais difícil. Vender um prédio que é uma caixinha com janelinha e tal, é uma coisa mais fácil. Tudo reto você não tem muito o que explicar, mas Aham. quando você vai fazer uma estrutura totalmente diferente, uma instalação totalmente diferente, você tem que ter conteúdo para poder explicar e convencer, né? O cliente para que ele compre de você e pague aquilo que vale, né? Sim, com certeza. Uhum. Então, esse desenvolvimento de repertório, acho que é uma das coisas mais importantes, né? Eu vejo muita. Sei como é que você enxerga isso. Eu vejo muita receita pronta. Não, venha fazer o meu curso e você vai ganhar 30 mil reais e vai ter liberdade financeira, né? Eu acho o fim da picada, né? Porque são pessoas em estágios diferentes, com formações diferentes, né? Como é que eu posso garantir que você vai fazer um curso e vai ganhar X reais, qualquer que seja 10, seja 100, seja 50, né? Como é que você enxerga isso no mercado? Realmente eu acho que não existe uma receita pronta, Aham. né, de bolo, para nada. Hum, A gente tem que estar em constante aprendizado, sim. constante busca de conhecimento, sempre estudando, Uhum, ainda mais o arquiteto, que lida uhum, com vários tipos de propostas, clientes. A gente nunca sabe o que vai aparecer, a gente sempre tem que estar preparado. aham, Então, buscar sempre conhecimento é, assim, o fundamental. É aquela coisa, se o cliente chegar para você e você não tiver preparado para atendê-lo, aham, ele quer fazer uma estrutura completamente diferente do convencional, aham, né? Uma estrutura que demanda um conhecimento mais elevado, mão de uhum, obra especializada. uhum, A gente tem que estar preparado. aham, Então, a gente busca isso por exemplo, o ArcDaily é um site que aham. tem muitos projetos, tem muita informação técnica. Então, a gente sempre tem que estar atualizados, estudando e buscando conhecimento. Essas inspirações estão no mercado que a gente trata como inspiração e vê como é que pode adequar, né? Sim. E vamos falar um pouquinho de Casa Cor, né? Primeiro ano seu de Casa Cor, aqui em Ribeirão Preto, né? Bem jovem no mercado. Conta para mim, como é que está sendo essa experiência aí nesse processo que foi de entrar em Casa Cor, escolher um espaço funcional, né? Sempre tem uma dificuldade, né? Aham, Conta como é que está sendo essa experiência para você. aham. Essa experiência está sendo um sonho, né? Porque eu acredito que todo mundo tem um grande sonho de estar na Casa Cor, né? É uma mostra, a maior mostra das Américas Uhum, de arquitetura, design. Então é um privilégio uhum, estar aqui com o ambiente na Casa Cor. uhum, E não imaginaria que eu realizaria esse sonho tão cedo, né? Um uhum, sonho profissional uhum, tão cedo. Estou muito feliz de estar participando. uhum. É um grande desafio porque a gente tem um prazo curto e com um ambiente funcional tem que estar tudo perfeitamente funcionando, né? Realmente não pode. Porque tem essa diferença, né? Pro público Visita? que visita, é, tem espaços que são cenográficos e tem espaços que são funcionais, Aham, né? Então, a dificuldade, ela é um pouquinho maior, acredito, que para os funcionais, sim. porque a gente tem que fazer toda a parte hidráulica, ainda mais que o meu é um banheiro, Aham, né? Tive que refazer toda a parte hidráulica. É uma casa antiga, então foi um grande desafio nesse sentido. Mas está sendo uma experiência maravilhosa, tanto comercialmente falando, né? Nessa parte do marketing, a gente se insere no mercado de uma outra uhum, maneira, aham, com uma outra visão. E esse banheiro é muito especial, porque ele tá praticamente no coração da casa, aham, né? Tá aqui no restaurante, o pessoal tá usando. Minha maior felicidade é ver o pessoal usando, que tá tudo funcionando, tá tudo bem, tudo aham, certo. aham, Mas eu busquei trabalhar o ambiente da Casa Cor dentro do tema macro, né, que é corpo e sim. morada. Uhum, Então, a gente tinha um banheiro ali que, na verdade, eram dois banheiros, né, eram isso. separados. E por conta da acessibilidade, eu tirei como partido disso e tirei as duas portas, coloquei uma porta só central, Aham, né, e fiz ela toda em arco, assim, por conta da arquitetura da casa, que é uma arquitetura que tem essa estética dos arcos para criar essa identidade tanto do exterior quanto do interior, né, que a sim. gente tem aqui o restaurante com as portas da época da No estilo casa. mediterrâneo, né? Exato. Então, eu fiz essa entrada única,
né, tanto por conta da acessibilidade e também por conta de acompanhar a estética da casa. Quem fez o Feng Shui do banheiro foi a Cris Bevilacqua, convidei ela para fazer, uma super querida. E a gente trabalhou Reenergização. a reenergização Uhum. do banheiro através dos cristais. Aham. Então, o principal que eu tirei ali de partido foi, na verdade, a disposição do espaço que eu peguei. Eu peguei um espaço que ele era dividido em dois banheiros, que tinham duas portas de entradas que não eram acessíveis. Então, eu tirei essas duas portas, uni em uma só, fiz um arco para remeter à estética e arquitetura da casa existente, né? Que tem os arcos aqui, Aham. ó, que vocês podem ver. Então, eu fiz essa abertura com, com base na acessibilidade, né? Então, precisava ser um banheiro acessível. Então, eu tinha o seguinte briefing: precisava ser um banheiro acessível, precisava ter um fraldário, precisava ter a separação de duas cabines, Aham. e por conta de ser um espaço que ali no hall a gente tinha duas pias, eu pensei, não, por que que não fazer uma pia única, né? Um lavatório único, para facilitar também ali o principal, que era a circulação, né? Que eu coloquei no projeto, o giro da cadeira de rodas. Então, tudo isso foi pensado na parte técnica. Na parte de conceito estético, Aham. criativo, arquitetônico, eu busquei trabalhar muito dentro da neuroarquitetura, que é a ciência que explica como que a psicologia do ambiente, como que os espaços influenciam no nosso bem-estar, no nosso conforto. Tudo é ditado pelas cores, pela composição, se tem iluminação natural ou não. Então, tudo isso eu busquei trabalhar ali dentro. Aham. E como é que foi trabalhar com a Cris, nessa parte dos cristais? Ela veio com a varetinha, mandou para você Ai, online, faz a medição, cristalzinho esconde ali e tal. A gente fez um trabalho super bacana com ela, ano retrasado aqui em Casa Cor, foi fantástico, foi muito legal. aham. Como é que foi esse trabalho nessa parceria de energizar? A gente vive num mundo super de energia, eu acredito bastante. A gente não está aqui por acaso, viemos aqui, descemos aqui na Terra e ó, tudo bem, não é isso, né? O negócio é energia Aham. pura, né? Como é que foi fazer isso dentro daquele espaço? Conta pra gente. Então, a Cris é uma super querida. A gente fez tudo à distância, né? Porque ela é de São Paulo. Então, a gente faz o Feng Shui com base nas direções do céu, Aham. né? Então, norte, nordeste, leste, oeste, noroeste, sudeste, sudoeste, enfim. São 8 direções. Então, eu pego uma bússola, coloco ali na entrada do ambiente, que é onde Aham. é, entra a energia, né? Aham. Do ambiente, onde sai também, onde o pessoal vai visitar. Aham. Então, eu coloquei ali a bússola direcionada para essa porta de entrada e ela direcionou todo o Feng Shui, todos os Entendi. cristais. Entendi. Então, a gente tem uma correlação com as direções do, da bússola com as direções da nossa área da vida. E tem a área da família, É, a área da, do sucesso, isso. trabalho, Aham. dinheiro, prosperidade. Então, tem as 8 áreas são completamente correlacionadas. Aham. Aham. Então, ela direcionou aonde eu deveria colocar cada cristal, Legal. né? Aí ela que entende mais, ela pode explicar mais para vocês, porque ela que é especialista em Feng Shui, e eu trouxe esse conceito e busquei trabalhar Bacana. com os Você já parceiros. aplicou esse conceito de Feng Shui em outros projetos seus? Não apliquei, é a primeira vez que eu aplico. Aham. E É a você primeira vai, vez. vai passar indicado aqui pra frente? Você acha que é Com uma coisa certeza, bacana com esse certeza, conceito, esse trabalho? com certeza. Aham. E é um trabalho que a Cris faz que não tem muita interferência arquitetônica, Aham. né? Ela não vai chegar e falar assim, ai não, no seu projeto você tem que tirar A é, janela de lugar. a janela de lugar, pinta essa parede de vermelho. Não é assim. Ela Aham. trabalha exatamente com cristais. Então a gente coloca cristais, inclusive no banheiro tem alguns segredinhos ali, tem alguns cristais escondidos Que faz equilíbrio. que fazem o equilíbrio, Então, tá, se alguém reparar bem assim, Aham. tem uns cristais escondidos no banheiro. Vou procurar e para quem vier visitar Casa Cor, pode entrar Exato. no banheiro do restaurante E e, procurar os e tem um cristais. nome super diferente. Conta pra gente o nome do banheiro. Exato, lavabo Yugen. Yugen é um conceito oriental, que é um termo um pouco complexo de explicar, mas ele é muito introspectivo, ele é uma reflexão interior,
né? Daquilo que a gente não consegue explicar, mas a gente sente muito. É um sentimento de admiração, Aham. de admiração do que é belo, do, do que é também, que faz parte do processo de transição, de mudanças Uhum. da casa. A casa, ela sempre está em constante mudança, né? Sim. Então, a gente tem que acompanhar essas mudanças. Não é porque, por exemplo, materiais naturais, que a gente usa muito. Não é porque um piso, ele foi escurecendo, ele tá no seu processo natural ali de envelhecimento, que ele não é bonito. Aham. Ele é bonito. Então, é aquilo que a gente aprecia de uma maneira que a gente não consegue explicar. É igual eu Aham. falei, por exemplo, num dos vídeos, né, que a gente olha o pôr do sol e a gente tem uma imensidão tão grande da beleza daquilo que a gente não consegue explicar, a gente fica maravilhado. E eu trouxe esse conceito para o banheiro também, porque a gente está lidando com cristais. Aham. Então, os cristais têm essa influência direta na nossa energia. A gente se sente bem, ele tem um poder sobre isso, de proteção, de bem-estar, e a gente não consegue explicar essa energia que a gente sente. É surreal. Mas tem um movimento energético ali Tem um super movimento grande, energético, né? exato. Laura, super bacana, a gente está indo para o final aqui. Que dica que você deixa assim para essa galera mais jovem, essa galera que está entrando no mercado, que está saindo da faculdade, que está com um escritório aí há 4 anos, 5 anos? Que dica que você deixa assim dessa sua trajetória, desse início de jornada, nesse processo longo, que ainda tem uma jornada longa pela frente, para quem vem visitar Casa Cor, para quem quer participar de Casa Cor, qual que é a tua visão disso? Olha, primeiramente, organização. Uhum. Tem que ter organização, tem que ter planejamento. Sem isso, a gente trabalha na loucura, Aham. fica bem complicado de prosseguir. Mas a principal dica que eu dou para os recém-formados é se organizar, Aham. entender de processos, sempre desde o princípio tentar se estruturar tanto na questão mais burocrática, né, com contador, com o É. CNPJ, nessa parte fiscal, parte contratual também, na parte do jurídico. Então, tem que se organizar. E casa cor, todo mundo deveria fazer, porque casa cor é uma experiência maravilhosa, tanto pessoal, porque são vários desafios que você enfrenta, que você tem que ter um plano A, B, C, Uhum. D, E, J, tem que ter vários planos, porque aquilo tem que acontecer no prazo que tem que acontecer. E é um sonho. Você vê tudo aquilo se transformando em realidade e tudo funcionando, é maravilhoso. Num Tanto espaço tão curto de tempo, né? num espaço tão curto de tempo, com uma pressão grande, né? Aham. Porque, poxa, Casa Cor, maior mostra das Américas, e você tá ali expondo o seu trabalho, né? E com parceiros junto. Então Aham. tem que tá tudo bem alinhado e tem que fazer dar certo. Bacana. Laura, super obrigado por esse papo, acho que foi super bacana, falando um pouquinho de carreira, falando um pouquinho de início, de desafio, né? Dessa nova, esse degrau que você subiu, né? Um pouquinho nesse início de jornada, né? Sem dúvida, sai daqui mais fortalecido. A gente fala que Casa Cor é isso mesmo, né? O grande desafio é o network que você tem, não só com outros colegas, mas com os parceiros. Eu acho que é uma experiência incrível a hora que você vê as pessoas entrando dentro do teu espaço e ver para onde ela está olhando, como ela está usando, como você falou, né? Saindo confortável ali dentro desse espaço, atendida, né? Então criou uma experiência bacana ali dentro, que é o que todos os ambientes aqui estão preparados e a gente vai junto no trabalho de curadoria que a gente vai desenvolvendo, vai conhecendo os profissionais. Eu falo que a Laura é um dos nossos lançamentos de Casa Cor, né? É uma profissional que tem uma carreira bacana pela frente, tem tudo para emplacar com projetos incríveis. Talvez um dia você contrate a Laura. Super obrigado por você ter vindo, Laura. Eu que agradeço, Maurício. Muito obrigada pela oportunidade. Muito obrigada pelo convite. Com certeza, sem você aqui, Hum, eu não estaria participando de Casa Cor. a gente fez uma Maurício foi forcinha. super, super parceiro desde o início. Bacana. A gente encerra mais um episódio do Sala 2, uma conversa super bacana, gostosa, leve, como é a nossa proposta. Então, sente-se no seu sofá para o próximo episódio de Sala 2. Até lá.